Autoridades mexicanas concluem que morte do catarinense em Cancún foi acidental. Essa versão também é sustentada pela família do jovem. Polícia Federal prende suspeitos de fraudar mais de R$1 milhão em empréstimos em Santa Catarina. Integrantes do movimento Passe Livre protestaram hoje na capital contra o novo reajuste das tarifas. Arrastão na praia, cerca de 20 jovens roubaram e agrediram turistas em Balneário Camboriú. O Band de Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro hoje em Florianópolis. 2 homens foram presos com documentos falsos. A Polícia Federal chegou até os suspeitos após uma denúncia da Caixa Econômica Federal. Os 2 homens haviam tirado empréstimos em pelo menos 5 agências de Florianópolis utilizando documentos falsos. A polícia ainda não sabe a quantia que os 2 movimentaram, mas acredita que somente contra o sistema financeiro o valor deve chegar a R$1 milhão. Esses empréstimos eram lavados em empresas e a lavagem desse dinheiro é que fazia com que esse dinheiro voltasse quente para o mercado e se multiplicasse. Os 2 presos utilizavam os nomes de Domingos e Adriano em todos os documentos, apenas os sobrenomes eram modificados. As identidades reais ainda precisam ser confirmadas pela polícia. Os suspeitos seriam primos e moravam em um apartamento em Jurerê Internacional, local onde foram encontrados dezenas de documentos falsos, espelhos prontos para a falsificação de mais documentos, cartões de crédito, talões de cheque, além de 5 veículos de luxo, 4 carros e uma moto. Hoje a Polícia Federal, as pessoas que atuavam aplicando golpes contra o sistema financeiro e lavando dinheiro. Domingos possuía uma procuração para administrar uma casa noturna localizada na Lagoa da Conceição. Adriano era proprietário de uma loja de informática de Canasvieiras. Os 2 moravam há cerca de 1 ano na capital do estado. Eles serão encaminhados ainda hoje para a penitenciária da Trindade em Florianópolis e vão responder pelos crimes de falsificação e uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro e estelionato. Morreu a mulher que foi atingida por um caminhão na praça de pedágio de Correia Pinto, na Serra Catarinense. O acidente aconteceu na BR-116 por volta das 8h30 da manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta teria passado mal e perdido o controle do veículo, que atingiu a cabine de atendimento do pedágio. Ana Márcia Bastos, de 35 anos, fazia o atendimento e foi atingida. Ela teve politraumatismo craniano e morreu no hospital. O motorista passa bem. Depois do intervalo, um arrastão em Balneário Camboriú assustou turistas e moradores. 9 pessoas foram presas. E o aumento da passagem de ônibus provocou protesto hoje na capital. O mistério sobre o que teria acontecido com os irmãos catarinenses no México continua. Hoje à tarde, autoridades mexicanas divulgaram que a causa da morte foi um acidente. A família continua sem gravar entrevista. Em Jaraguá do Sul, onde os irmãos de Alberto Jorge da Silva Júnior e Fernando Luiz da Silva cresceram, não se fala em outra coisa. No centro da cidade, todos comentam o caso e fazem a mesma pergunta: o que teria acontecido com os empresários durante a viagem ao México? Ninguém sabe muito o que aconteceu. Mas também tá um choque assim pra cidade inteira, sabe? Na verdade, a gente não sabe muito, porque ninguém explica muito bem o que está acontecendo. Tem 3, 4 versões e aí é mais difícil pra gente saber. Na verdade, ninguém está sabendo o certo que é. Segundo hoje a rádio informou, que até a noite eles iam ter... A própria rádio ia emitir uma nota que a família ia divulgar o ocorrido. Na casa da família, a movimentação de parentes e amigos continua. Um advogado, primo dos 2 empresários, assumiu o papel de porta-voz a pedido dos pais, mas não tem gravado entrevista. Ele negou a suspeita de que um dos primos tenha se envolvido com uma mulher ligada à máfia mexicana. Um novo áudio gravado por um conhecido da família, enviado por um aplicativo de celular, circulou hoje. Foi já confirmado, tá? O Fernando já confirmou. Não teve nada a ver esse negócio de polícia
sequestro, nada. Foi só loucura de droga, a Oxy, o nome da droga. O detetive encostou nele, ele ficou com medo, fugiu para o aeroporto, daí deu o rolo todo, mas confirma assim que ele já está bem, já está no local seguro, só guardando para conseguir voltar para casa. Então, tudo coisa que a droga faz com as pessoas. Versão que também foi negada pelo porta-voz da família. Ele disse que para os familiares o que houve foi um acidente, mesma informação confirmada hoje à tarde por autoridades mexicanas. De Alberto morreu ao cair do 3º andar de um prédio na noite de sábado para domingo, próximo a esse hotel em que estava hospedado com o irmão na Playa del Carmen, que fica a 70 quilômetros de Cancún. Já Fernando ainda está no México, em lugar seguro, aguardando o retorno para o Brasil. Fernando tem feito telefonemas desde o domingo à família. Em uma das ligações, ele pediu para que os cartões de crédito fossem desbloqueados. Os pais haviam feito o bloqueio por imaginar que o filho tinha sido vítima de um sequestro relâmpago. Os irmãos viajaram ao México no dia 2 de janeiro, onde acompanharam o casamento de um amigo. De férias, resolveram estender a viagem para ir a um festival de música eletrônica muito conhecido no litoral do país. A prioridade da família agora é fazer o translado do corpo e trazer Fernando de volta para Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. No final da tarde de hoje, integrantes do movimento Passe Livre fizeram uma manifestação em frente ao terminal central de Florianópolis. Cerca de 100 pessoas protestaram contra o aumento das tarifas do transporte público na capital. Com megafone e cartazes, o grupo pediu que as autoridades revogassem o reajuste do valor das passagens que aconteceu no início da semana. A Polícia Militar e a Guarda Municipal acompanharam a manifestação, que terminou de forma pacífica. O movimento Passe Livre, líder do protesto, ameaçou fazer outras manifestações ao longo do mês, caso o aumento não seja cancelado. A tarifa de ônibus em Florianópolis subiu de R$ 2,75 para R$ 3,10 em dinheiro e de R$ 2,58 para R$ 2,98 no cartão. Não são só os usuários do transporte que devem financiar o sistema, uma vez que ele beneficia todo mundo, né? E que o transporte seja reconhecido como um serviço público essencial, que tenha investimento sobre ele, que ele seja valorizado rumo à tarifa zero e com um transporte de qualidade, com corredores exclusivos, com mais linhas e horários para atender os interesses de toda a população. E um arrastão na praia central de Balneário Camboriú assustou moradores e turistas. Cerca de 20 jovens e adolescentes roubaram e agrediram as pessoas que estavam no local. O crime aconteceu depois que a Guarda Municipal presenciou a movimentação de traficantes na orla por volta da 1h da manhã. Antes de serem abordados, os criminosos iniciaram um tumulto seguido de um arrastão. 5 adultos e 4 menores foram presos. Com eles foram apreendidas porções de maconha e dinheiro. Em Içara, no sul do estado, o único hospital do município não está realizando cirurgias pelo SUS. O motivo é a falta de repasses financeiros. Cirurgiões, anestesistas e obstetras paralisaram as atividades por não ter recebido o pagamento. A dívida do governo do estado é de cerca de R$240 mil, valor que deveria ter sido pago na metade do ano passado. Já o município ainda não repassou mais de R$100 mil referentes ao mês de novembro. Ninguém na prefeitura quis comentar o atraso no repasse para o hospital. No próximo dia 15 é a parcela do mês de dezembro que vence e ainda não há uma previsão para o pagamento das dívidas. A situação já não é normal, já é uma situação sempre de dificuldade, pelos baixos valores da remuneração de tabela, que não sofre reajuste há 15, 20 anos. E aí quando tu sofre um atraso no pagamento, nós temos valores para receber do Estado desde o mês de agosto. Isso não é possível, tem que se tomar uma decisão e se resolver a situação de uma vez por todas. Por enquanto, os atendimentos no plantão e na clínica médica continuam normais. Uma reunião deve ocorrer ainda nesta semana para tentar resolver a situação. Desde segunda-feira, cerca de 20 cirurgias foram canceladas e gestantes estão sendo encaminhadas para outros hospitais da região. Essas cirurgias que são eletivas, são cirurgias que estão na espera para fazer há 2, 3 meses. E agora, quando
esse sonho dessas pessoas vão ser realizados e tu interrompe, né, por um motivo ou outro, que essa pessoa não tem culpa, a realização dessa cirurgia. A demora para a realização de exames está gerando desconforto para os moradores de Lages. Alguns aguardam na fila há mais de um ano. Mais de 1.000 pessoas aguardam na fila para a realização de ressonância magnética em Lages. Algumas estão na espera há mais de um ano e ainda não tem prazo de quando irão fazer. Depois de que sofreu um acidente de moto, Lourdes passou por cirurgia e agora, ainda com dores, precisa de uma ressonância, mas não consegue realizar o exame. Arrumei os papel em março do ano passado e infelizmente até agora eu não fiz a ressonância. Se dependesse pela saúde, pelo exame, eu estava aleijado no meu joelho, né? Porque até agora a ressonância não foi liberada. Disseram que talvez esse ano faça. Além da longa fila para a realização da ressonância magnética, a população também tem aguardado bastante tempo para a realização de procedimentos simples como o exame de varizes. Faz uns 3 meses já, estou esperando e vão lá e não está pronto, e é isso que é para fazer o exame, né? Para ter ultrassom, daí depois marcar a cirurgia. Você imagina o tanto que vai demorar, né? Segundo a secretária de Saúde, Cristina Subtil, o município consegue atender somente 98 pessoas por mês. Que nós temos 98 exames que são autorizados para nós fazermos através do SUS. E nós temos hoje uma demanda reprimida de 1.096 exames. Então, se vocês fizerem a conta de 98 exames por mês, nós vamos levar mais de um ano para fazer um exame. Insatisfeitos com isso, nós estamos procurando uma forma de que a gente possa resolver isso o mais breve possível. Lideranças políticas estiveram reunidas em Lages a fim de tentar achar uma solução para o problema. A gente procurar otimizar o equipamento público, como, por exemplo, a ressonância magnética da maternidade, e a gente poder fazer mais exames lá do que apenas a cota determinada pela programação pactuada integrada. A seguir, com a forte onda de calor, é preciso redobrar os cuidados para evitar intoxicação e desidratação. E em Joinville, a forte chuva causou estragos. E ontem, Florianópolis teve a maior temperatura já registrada no mês de janeiro nos últimos 66 anos. Na capital do estado, fez 37,5 graus e a sensação térmica chegou aos 44. Já Joinville registrou a maior temperatura do estado, 41,2 graus e sensação de 51 graus. Mas o calorão trouxe chuva forte e causou estragos no município. Em Joinville, a Defesa Civil ainda contabiliza os estragos causados pela chuva. 32 ocorrências foram geradas logo após o temporal, a maioria na zona norte da cidade. Nesta casa, o muro não suportou o volume de água e uma parte foi parar na rua e comprometeu a piscina, que fica logo acima. Uma faixa de isolamento foi colocada no local. Um deslizamento de terra também assustou moradores de um condomínio. Parte da garagem ficou condenada e precisou ser interditada. Nós tivemos aí um vento considerável, com 70 km por hora, trazendo bastante transtorno para a população, principalmente no que tange aí a queda de árvores, né, em residências. A pronta resposta, o bombeiro voluntário já está dando uma resposta à população para a retirada dessas árvores, né, hoje durante o dia. Houve também queda de árvores, pelo menos 3 atingiram casas. A de Seu José foi uma boa. Por pouco, ele não foi atingido pela cobertura. Então eu me meti dentro do carro, eu digo, aqui dentro do carro eu estou seguro. E aí quando aliviou, foi de onde que eu saí para fora e estava me ajeitando para ir me tomar um banho, quando de repente essa árvore veio abaixo. Por dentro eu tô moído, não tenho nem como me expressar, mas foi demais, entende? De acordo com a Celesc, 65 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica na região. Funcionários trabalham para restabelecer todo o fornecimento. Equipes de outras agências regionais foram acionadas para dar apoio à demanda de serviço. Em São Francisco do Sul também houve muitos estragos. A chuva veio acompanhada de vento forte. Segundo os bombeiros voluntários, a rajada ultrapassou os 100 km por hora. Várias casas ficaram destelhadas. Houve também queda de árvores. Algumas ruas ficaram obstruídas. O mesmo aconteceu em trechos da BR-280.
E a massa de ar quente e úmido persiste nessa quarta-feira, mantendo a condição de pancadas de chuva e temporais à tarde e à noite. Pode haver temporais do oeste ao litoral sul. A temperatura fica alta. A mínima deve ficar em 15 graus na Serra e a máxima em 38 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 18 e máxima de 31 graus. No litoral norte, Vale do Itajaí e Grão de Florianópolis, máxima de 35. E no oeste, mínima de 24 e máxima de 33 graus. E se as temperaturas estão altas, o alerta é para a saúde. É preciso redobrar os cuidados nessa época do ano. Intoxicações e desidratações são apenas alguns dos problemas que podem ocorrer. Os últimos dias têm sido de calor excessivo para os catarinenses. Com o calor, as queixas de tonturas, indisposição e cansaço aparecem. Mas não é só isso. As altas temperaturas contribuem também para quadros de desidratação e intoxicação. Segundo esse médico, o mal-estar ocorre pela perda de água e nutrientes pelo suor, além da baixa pressão arterial. E por isso, uma boa alimentação é fundamental. A gente não indica fazer ingesta de alimentos muito gordurosos, que é mais difícil a digestão. A gente orienta sempre a fazer a alimentação ou com alimentos mais leves, saladas, frutos e alimentos grelhados. Quem usa ar-condicionado precisa ter cuidado com os choques de temperatura ao mudar de ambiente. Já para exposição ao sol, outras recomendações não podem ser esquecidas. Roupas mais leves, de preferência claras, não se expor ao sol no período das 10 da manhã até as 3 da tarde, onde os raios solares são mais fortes. Usar sempre chapéu, óculos escuros, o que for necessário. O filtro solar, importantíssimo, sempre de 2 em 2 horas, aplicar meia hora antes de sair de casa. E no próximo bloco, expectativa no oeste do estado. Safra de grãos deve bater novo recorde. E ainda cresce o número de inadimplentes, mas em Santa Catarina a preocupação dos consumidores é deixar a conta em dia. Mesmo com o crescimento no número de inadimplentes, os comerciantes de Santa Catarina têm percebido a preocupação dos consumidores em estar com a conta em dia. Os números do SPC nacional indicam um aumento na inadimplência de 3,45% em dezembro, o menor índice registrado para o mês desde 2011. Os dados indicam um crescimento menos intenso no número de endividados, mesmo com 54 milhões de brasileiros terminando 2014 com restrições no CPF, o comportamento do consumidor está sendo de cautela. Além de haver um comprometimento maior da renda, que houve pelo acesso ao bem de consumo, nós também percebemos que houve um cuidado, está havendo um cuidado também por parte do consumidor de manter seu crédito, seu nome limpo. Em Santa Catarina, o índice de inadimplência em dezembro mostrou essa preocupação dos consumidores e registrou queda de pouco mais de 1%. Uma das principais mudanças percebidas no comércio é a migração na forma de pagamento. O crediário tem dado lugar ao cartão de crédito. De uns 2 anos para cá, sim. Muita gente tem. Então, quer dizer, o que a gente fez? Em dezembro, a gente fez alguma promoçãozinha, alguma coisa, pagasse com o cartão, tinha um desconto e tal. Para quê? Para retirar um pouco do crediário e jogar no cartão. Mas o presidente do CDL, Tubarão, alerta, mesmo com a certeza de receber através do banco, as compras com cartão de crédito podem não ser a melhor opção para clientes e lojistas. O que o empresário que vende nessa modalidade ele perde? Ele perde relacionamento com o cliente. Ou seja, o cliente passa o cartão em 4, 5 vezes e não volta mais na loja dele. O crediário dá essa conotação de proximidade. Todo mês o cliente vem para pagar. Todo mês é uma nova oportunidade de fazer um novo negócio, e principalmente quando o carnê acaba. Seja qual for a forma de pagamento, para o consumidor é importante manter as contas em dia e garantir sempre uma noite tranquila de sono. Nesse 2015 eu fiz um propósito, começar tudo em dia e tentar juntar um pouquinho, por mínimo que seja. Expectativa no oeste do estado. A safra de grãos deverá ser 2,5% maior do que no ano passado e deve bater novo recorde neste ano. Com uma produção de 192 milhões de toneladas, 2014 também foi uma safra recorde para 2015. A expectativa é manter o mesmo recorde de produção, com 202 milhões de toneladas. A maior influência da boa produção é a soja e o milho. Neste ano, a colheita do milho foi projetada em 79 milhões de toneladas.
O aumento de 2,5% esperado em 2015 deve-se aos 1,5% de área plantada de soja e dos 7,2% no rendimento médio esperado na safra de grãos, totalizando 7,7 milhões de toneladas a mais do que no ano passado. Em Santa Catarina, segundo a EPAGRE, o milho deverá ocupar 413 mil hectares. Bom momento! Este ano deve ser promissor para a avicultura brasileira. Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador de carne de frango. Em 2014, o setor cresceu 5%, enquanto a média nacional foi de 1%, com números positivos. Agora, os avicultores catarinenses devem investir na modernização dos aviários. Os principais mercados compradores de carne de frango são o Japão, Hong Kong, Arábia Saudita e China. Eu acho que foi um ano que ele consagra com uma recuperação pós-crise de 2008, né? Ele veio trazendo boas melhorias, melhorou as vendas, melhorou um pouco o preço nas vendas, o mercado interno e externo reagiram bem. Então, acho que houve uma boa recuperação na produção hoje de aves. Os catarinenses são responsáveis por 17,63% do total do abate de frangos de corte e por 23% do valor exportado pelo Brasil. Em 2014, o país vendeu mais de 3 milhões de toneladas de carne de frango, 2,4% a mais do que em 2013, totalizando mais de 7 bilhões de dólares em receita. A avicultura catarinense emprega cerca de 120 mil pessoas em empregos diretos e indiretos e é responsável por 2,5% da carne de frango consumida no mundo. De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados, a expectativa de uma boa safra e os custos de produção mais baixos vão auxiliar os avicultores catarinenses em 2015 na manutenção do equilíbrio da cadeia produtiva. Existe a possibilidade de novos mercados, Ásia e Oriente Médio, né, e tal, mas a gente vê que o frango ele já está bem encaminhado no mercado externo, há boas condições. Eu acho que existe um fator que está significativo hoje para todas as carnes, que é a relação com a Rússia, né? A Rússia, em função da briga Europa e Estados Unidos, ela passou a comprar mais de nós, né? A gente sabe que é uma questão transitória, mas se nós trabalharmos bem, nós podemos, de repente, manter um patamar mais alto do que se tinha antes, né, na exportação. E a Prefeitura de Lages começou a definir a empresa que vai iniciar as obras da montadora chinesa de caminhões na cidade. Está sendo realizado neste momento em Lages o processo de licitação da empresa que vai realizar o nivelamento e terraplanagem do terreno onde deverá ser implantada a montadora chinesa de caminhões Sinotruc. São mais de 10 empresas participando do processo. A primeira fase é de apresentação de todos os documentos necessários. Depois, eles serão avaliados e aí sim, o município faz a proposta financeira. No mês de novembro, o processo havia sido adiado, mas foi retomado agora depois de uma nova análise da Procuradoria-Geral do município. E vamos ao vivo ver como está o trânsito aqui na capital. Na sua tela, imagens da ponte Pedro Ivo e Colombo Salles. O movimento está intenso, principalmente para quem sai da ilha de Santa Catarina. Calor em Florianópolis, neste momento 30 graus. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.